Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui, nossa 8ª aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos estudando aqui o capítulo de número 8 ainda, Geografia Econômica de Israel. E vamos voltar aqui para o nosso mapa mental, para a gente dar sequência, para a gente fazer uma pincelada, porque eu tenho várias fotos que eu quero mostrar com vocês, para a gente trabalhar no próximo capítulo. No próximo capítulo, que é o capítulo de número 14, Usos e Costumes de Israel. Então, a gente vai fazer uma ponte sobre esses dois capítulos, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, turismos... Opa! Aqui. Aqui. Turismos... Aqui. Pesos e medidas, né, na Bíblia. A questão do turismo sempre foi muito... O pastor Enéas menciona alguma coisa no seu livro, mostrando sobre essa importância, né, até hoje, que se tem com relação a Israel. Ele mesmo, né, faz o seu livro baseado em muitas viagens que ele acabou indo, né? Israel sempre foi um lugar muito turístico, principalmente no Antigo Testamento por causa do templo. Podem ver que as outras nações iam lá, porque era considerado como o lugar onde realmente era a casa de Deus, e isso era muito valorizado, não só pelos judeus, mas por outros povos, né? Podem ver que no Novo Testamento nós temos o etíope, que ele vai para Israel na festa ele estava ali logo na festa, uma das festas, onde Filipe, inclusive, o vê lendo o profeta Isaías, e a gente vê que, desde os dias de Salomão, logo depois da inauguração do templo, o templo de Israel era um lugar também muito acessado, né? É claro que nada igual quanto, de fato, os próprios judeus, né? Os judeus sempre valorizaram demais isso. Então, agora falando um pouco, por último, aqui sobre pesos e medidas, né? Bom, vocês sabem que no nosso livro-texto, essa questão de pesos e medidas, com relação a toda essa questão, né, a gente já tratou nos capítulos anteriores, né, até sobre essa questão dos termos que eram usados no Velho Testamento, eram termos bem típicos da linguagem judaica e dos povos antigos. Vocês têm que lembrar que, com relação a essa questão de pesos e medidas, cada cultura tem ali o seu costume, né, sobre essa questão. Então, podem ver que hoje, graças a Deus, uma coisa que facilitou muito são as medidas universais, né, convencionais. Isso ajudou muito para todos nós, tá bom? Então, eu acredito que essa parte aqui, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, se querem mencionar sobre alguma planta, alguma árvore. Deixa eu até fazer uma citação também sobre isso, que é muito importante. No Velho Testamento, irmãos, aconteceu algo bem curioso. Quando Deus, né, deixou ali as leis, você pode ver que lá no Pentateuco não se devia cortar as árvores frutíferas, né? Vocês já notaram isso, não? Não. Pois é. Porque literalmente o povo dependia disso. Então, depois dei uma olhada, né? Quando se tivesse, a não ser em casos extremos, né, de segurança. Mas as árvores frutíferas, elas davam uma ideia também para o povo, não só o povo judeu, mas as outras nações, de subsistência. Então, Deus, até mesmo quando ele dá algumas instruções para o povo dele no Velho Testamento, e até algumas instruções bélicas, tem recomendações sobre isso. Olha que interessante, né? Você vê o cuidado de Deus com o meio ambiente, no sentido de preservar, porque isso sempre foi consenso. Se você tem uma árvore e ela produz frutos, mesmo que não seja a estação certa, hoje nós não colhemos daquele fruto,
mas na época certa a gente vai ter o fruto. Então, no momento em que havia uma maldade ou um descaso, era como se Deus estivesse dizendo, olha, não faça isso, porque isso é uma maneira de que você deixe as próximas gerações com certas dificuldades, né? E, por exemplo, a gente vai ver agora, nesse módulo agora, um pouco sobre a questão das oliveiras. Eu não sei se vocês sabem, ali em Israel, existem oliveiras quase que milenares. Sabiam disso? Quem tiver Não. o privilégio de conhecer Israel, vocês vão ver que a gente sabe que existem árvores centenárias, né? Esses tempos atrás eu fui lá na casa dos meus pais e como eles moram no pé da serra, há uma árvore muito grande, até tiramos foto, irmãos, é uma coisa absurda. Precisam de várias pessoas ao redor para poder dar o diâmetro, né, daquela árvore. Então, ela deve ter ali uns 300, 400 anos, essa árvore. Então, assim, é difícil hoje a gente encontrar uma árvore centenária, né? Mas antigamente era mais comum. E algumas árvores frutíferas, como é o caso da oliveira, ela chega a ser muito longeva. As videiras, elas chegam a algumas décadas, mas a tamareira, ela chega também a várias gerações, né? O pé de tâmara, né? Ela é centenária também. Então, assim, você percebe que haviam instruções. Depois de uma pesquisada, isso vai ser muito interessante, tá bom? E agora a gente vai para o último capítulo, que é o capítulo 14, que é usos e costumes. E aqui a gente vai mais uma vez para o mapa mental. Eu quero poder compartilhar aqui com vocês, rapidamente, né? Para a gente poder acessar, né, os usos e costumes de Israel. Né? Antes disso, irmãos, deixa eu compartilhar rapidamente aqui com vocês alguns materiais e livros, né? Simplesmente dar aqui a capas de alguns livros para vocês conhecerem, né, sobre esses temas de usos e costumes de Israel. Olha só. Então, aqui, só algumas recomendações, tá bom? Para vocês, ó. Esse daqui é um dos livros do J. Packer sobre o mundo antigo, né? Ó, mundo antigo, o mundo do Antigo Testamento. Ó, a Palestina nos tempos de Jesus, certas práticas que eles tinham. Ásia Menor nos tempos de Paulo, Lucas e João. É da editora Paulus, mas é também uma outra obra muito interessante. Ó. Modelos sociais do Antigo Testamento, redescobrindo princípios de Deus para discipular as nações. Então, são livros, assim, que fica aqui algumas recomendações, né? O mundo do Antigo Testamento e vida cotidiana também nos tempos bíblicos. É muito legal esses livros, irmãos, porque eles vão dar para nós, assim, uma visão panorâmica bem legal sobre como que o povo de Deus vivia naqueles dias, tá bom? Como vocês sabem, é uma aula de geografia, e na aula de geografia a gente também trata da economia, da sociologia, das práticas. E agora, esse capítulo ele é muito legal. E a gente vai fazer aqui um pano de fundo, né, sobre tudo o que o pastor Enéas ensina nele para nós, tá bom? Pode perguntar, Beatriz. Só um comentário que eu queria fazer ainda do capítulo 13, dessa parte das medidas, né? Quando tá falando, por exemplo, construção da arca, construção do templo, tem versões que facilita melhor a gente entender, né? Que eles não vai falar cova dos não sei quantos, eles vão falar, tem 6 metros. Então a gente consegue ter assim, uma ideia melhor de como que era, né? Sim, sim. E, inclusive, Beatriz, eu gosto muito de utilizar a NVI por isso. É claro que, inclusive agora, viu, irmãos, está um debate bem curioso, isso até foi um sinal de alerta para mim, porque as novas edições da NVI, elas estão sendo bem questionadas, inclusive pelo professor Saião, pastor Saião, Luiz Saião. Ele fez parte da comissão, juntamente com o Dr. Russell Shedd, das primeiras versões da NVI para o português aqui no Brasil. Então, ele era um defensor. E agora, nas últimas traduções da NVI, se não me engano, a de 2023,
eles estão fazendo questionamentos bem contundentes, e isso deu um sinal de alerta, viu, sobre a versão NVI. Mas, voltando à sua fala, Beatriz, eu gosto muito da NVI por isso, né? Porque a NVI, ela traz também essa questão, quando você está lendo ali o tamanho do templo de Salomão, você entende bem a dimensão, né? Você compreende, fica claro, fica lúcido as medidas na linguagem atual. E pode ver que até mesmo quando fala sobre Golias, o tamanho de Golias, o tamanho, o peso da armadura, o peso da lança, o peso do escudo, é muito interessante, né? Até sobre a Arca de Noé também, né? Então, é isso aí. Obrigado, viu, Beatriz? Então, meus irmãos, aqui, olha, sobre o capítulo 13, não é nenhuma dúvida, né? Algum comentário, algum acréscimo? Não? Podemos, então, prosseguir, né? E agora a gente vai para o capítulo 14, né? Então, já eu vou fazer um mix, né? Como eu disse para vocês, tá? Dos capítulos 13 e 14, tá? Porque eu deixei de propósito, porque quando a gente usa, então, aqui, ó, pesos e medidas, né? Onde a Beatriz tinha mencionado há pouco. Uma coisa interessante, irmãos, lembrando que também havia na antiguidade essa coisa, uma coisa era o peso romano, outra coisa era o peso judeu, então havia uma certa semelhança, mas tinha uma certa diferença também, porque você tem que lembrar que cada povo tem uma medição, né? Por exemplo, até hoje, né? Por exemplo, os orientais, eles não são muito altos, né? Principalmente ali dos tigres asiáticos. É comum. Você pode ver que o coreano, Coreia do Norte, Coreia do Sul, chinês, japonês, é comum eles serem mais baixos, né? São poucos os japoneses e chineses altos. Então, você vê que a medida por japonês pode ser diferente por isso na antiguidade, né? Então, assim, então, beleza? Então, vamos agora para o capítulo 14, usos e costumes. Vamos lá? A vida, leia para nós, querido Diego, no nosso livro-texto aqui, do pastor Ernesto Nini, por gentileza, usos e costumes de Israel. Em seu livro clássico O Mundo do Antigo Testamento, o estudioso Eric Williams Heaton, 1920 a 1996, estudou a vida em Israel na velha dispensação sobre os seguintes tópicos. 2 pontos, dá uma pausa. Os livros que eu mencionei há pouco, irmão, são apenas alguns. E com certeza muitos desses livros pegam emprestado obras como o nosso querido pastor Enéas está dando aqui, tá? São clássicos, né? Então, assim, esses livros que eu citei há pouco são bons, mas o pastor Ernesto Nini entende até um pouco mais além, né? Ele está citando ainda um outro clássico. Deixa eu até falar esses dias, né? Você vê, irmãos, eu estive durante tantos anos com o pastor Ernesto Nini, e aí eu peguei o meu livro aqui, de geografia, que eu estudei com ele nos dias dele, e eu não peguei a biografia do meu mestre. Vocês acreditam que eu não peguei né, a rúbrica, a dedicatória nesses meus 2 livros, ou seja, livros do pastor Ernesto Nini, que eu não tenho a rúbrica, dá para acreditar um negócio desse? A gente sempre estava ali com ele, né? Então eu me esqueci, comprei o livro, não peguei muitos outros livros do pastor Ernesto Nini, eu tenho, né? O autógrafo dele, isso é legal, né? Então, quais são os pontos que eles destacam, irmão? Por gentileza. A vida no matê, a vida na cidade, a vida doméstica, a vida no campo, a vida industrial, a vida militar, a vida civil, a vida profissional, a vida religiosa. Joia, essas abordagens aqui é muito legal. E eu queria, né, gastar um minuto aqui com vocês, mostrando, né, um pouco de cada uma dessas coisas. Né? E a gente vai hoje aqui nessa aula aqui trabalhar com um pouco mais de detalhe esse ponto. Por quê, irmãos? Você tem que lembrar, né, a vida nômade começou lá com os patriarcas, enquanto eles eram peregrinos. E eu até separei aqui para vocês, quero mostrar agora, olha só, um pouco de como eram, né, os nossos irmãos naqueles dias. Deixa eu pegar aqui para vocês algumas fotos.
que eu separei aqui. Sobre as tendas que eles usavam naqueles dias. E não pensem em vocês, viu? Que o fato deles usarem tendas fazia deles um povo simplesmente paupérrimo, né? Porque muita gente pensa, morava em tenda, não tinha literalmente mais nada, né? Não, o fato de morar em tenda, sim, era uma dificuldade, claro, mas vocês têm que lembrar que a tenda para o povo antigo era algo comum. Lembram que nas aulas passadas nós falamos um pouco sobre aquele caminho que possivelmente o nosso irmão Abraão, pai da fé, nosso querido patriarca, fez no caminho central, ali passando pelo centro, né, descendo ali o Hermon, as colinas de Golã, passando ali, entrando ali pelo Monte Carmelo, depois pegando o Vale de Jezreel, né, a planície do Esdraelon, depois entrando ali em Samaria. Então, eles habitavam em tendas. Essa era uma tenda, né, bem típica de quem? Dos povos nômades. E, como eu disse, quando nós olhamos Abraão, nos dias dele, percebam que há uma separação entre ele e o seu sobrinho Ló, porque eles têm muito gados. Ou seja, eles eram prósperos. E aí vocês vão lembrar de um detalhe, né? Que quando há aquela batalha daqueles reis, que inclusive capturam até Ló, que Abraão vai defender o seu sobrinho, vocês vão lembrar que havia um número, lembra quantos eram os soldados de Abraão? Tem uma igreja que até faz lá a corrente dos 300 e... Vocês lembram ou não? 314? 318, se não me falha a memória, né, Tomé? Não lembro direito. Não então, lembro direito. Os soldados de Abraão, né? Eu acho que, se não me engano, agora eram 318 ou 314. 318, exatamente, Gênesis 14. 318, né? 300 homens de guerra que foram à batalha e ali venceram os 5 reis, se não me falha a memória. E ali libertam Ló, mesmo depois que Ló já tinha seguido o seu caminho, e ali Abraão não pega nada de ninguém, e depois ele oferece o dízimo a quem, meus irmãos? A Melquisedeque, rei de Salém. Salém, possivelmente, era o lugar onde ficava Jerusalém, segundo alguns estudiosos. Agora, voltando um pouco aqui à economia, meus irmãos. Vamos lá, a gente não comentou algo, né? Vocês vão lembrar de um episódio bem curioso. Por que Deus prosperou tanto o seu povo, meus irmãos? Isso é interessante, viu? Por que Deus nos prospera tanto, irmãos? Deus nos prospera tanto para que a gente continue propagando o reino dele na terra. E uma das coisas que a economia e a prosperidade do povo judeu sempre foi uma coisa muito contundente enquanto eles eram fiéis, porque o povo de Deus ia à casa de Deus e dava o quê? Os seus dízimos, lembram? E eles davam os seus dízimos em quê? Em espécie. Então lembram disso, irmãos? Até fazendo um pano de fundo rapidamente, né? Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Abraão é antes da lei ou depois da lei? Antes da lei. O dízimo está antes da lei, o dízimo vai estar na lei, e o dízimo está também na graça. Guardem isso, meus irmãos. Deus nos prospera para que, por meio da nossa prosperidade, nós sejamos fiéis à casa de Deus. E quando cuidamos da casa de Deus, nós não estamos cuidando de paredes apenas, nós estamos cuidando dos ministros. Porque ministros bem amparados e cuidados, eles cuidam do rebanho. Ou seja, a fidelidade do povo, ela gera com que haja mais fidelidade dos líderes. E quanto mais líderes fiéis,
mais gera a fidelidade do povo. E quando isso se retroalimentam, a expansão do reino vai sendo expandida. Podem ver que um período de crise que Israel passa é logo depois que eles vão e conquistam Canaã, que eles vivem um período dos juízes, e ali podem ver que até os levitas se desfiguraram seus papéis. Curioso, não? Por quê? Porque ali o povo começou a cuidar das suas próprias coisas, os levitas também cuidando das suas próprias coisas, e quando eu cuido apenas do que é do meu interesse, eu já não cuido mais do que é do interesse de Deus. E quando eu desprezo os meus líderes, naturalmente, esses líderes agora também desprezados, começam a fazer outras coisas. E percebam, assim como há uma retroalimentação positiva, há uma retroalimentação negativa. Agora, vamos lá, estou falando para seminaristas. Guardem essa frase, e aqui é uma palavra de ordem. Tudo começa por nós, líderes e obreiros. Não é porque estamos diante de um povo infiel que a gente vai deixar de ser fiel. Não é porque a gente está diante de um povo relapso que a gente, como ministros e líderes, sejamos relapsos. Então, guardem isso, meus irmãos. Tudo começa com os líderes. E aqui fica uma lição de casa muito importante. Podem ver que nos dias de Eli, né, o sumo sacerdote, ali em Siló, ele não cuidava bem da sua casa, Deus levanta quem? Samuel, um novo líder. E Deus reescreve uma linda história com esse menino, né, com Samuel. Percebam que Deus destitui um sacerdote da linhagem de Arão. E Deus levanta agora um menino e fala com ele face a face. Então, guardem isso no coração, meus irmãos, porque a gente vê que Samuel, ele mesmo sendo esse líder em que nenhuma palavra dele caía por terra, a gente vê que os filhos de Samuel não eram tão piedosos quanto Samuel. Interessante, não? E aí também o povo, por essa razão, quis um rei. E Samuel, revoltado, consulta a Deus e Deus diz, não deixem, porque eles não estão te abandonando, Samuel, estão me abandonando a mim. E ali começa, então, a história da monarquia. Percebam, irmãos, no período dos juízes, houve uma quebra de zelo por parte dos sacerdotes que viraram até peregrinos e que foram se vender a algumas pessoas nobres da sua cidade, ali criando seus próprios postes ídolos. Vocês vão se lembrar da história do levita. E a gente vê que o povo estava perdido. Mas guardem isso, irmãos, o fato de estar em tenda aqui, eles não eram pobres, né? Começando de Abraão. Abraão era próspero, Isaac foi próspero e Jacó foi próspero. E eles viviam em tendas, eles eram peregrinos. A casa de Deus também era uma casa de Deus em tenda. Então, ter tenda não significa ser pobre ou miserável, mas significava uma linguagem que Deus estava ensinando quem? Os patriarcas e agora essa nova geração que desce para o Egito. Porque eles vão habitar na terra de Gozém e lá no Egito eles vão ser protegidos por Deus até o retorno a Canaã. E voltando ao que eu dizia há pouco sobre o capítulo 13, sobre os dízimos. Irmãos, guardem isso. A nossa prosperidade não é para que a gente crie castelos nas nuvens. A nossa prosperidade é para que a gente continue investindo no reino e continue cuidando da igreja e dos ministros para que o evangelho continue sendo, né, proclamado, obreiros continuem sendo edificados. E por isso que Paulo vai falar, né, que o obreiro ele é digno do seu salário. E aquele que cuida do rebanho e ensina merece até honorários dobrados. Por quê? Porque Paulo sabia quanto era nobre, né, essa função do pastor que cuida e que ensina. Então, guardem isso, meus irmãos. Quando a gente pega, muitas vezes, as pessoas dizendo que o dinheiro do dízimo é para comprar a cesta básica, não, meus irmãos, o contexto é outro. O contexto o dízimo era para ser entregue ao templo, porque quem vivia do templo eram os levitas. Ou seja, era uma maneira de cuidar dos levitas. É óbvio que esses levitas, agora bem cuidados, bem amparados, e esses sacerdotes bem amparados, bem cuidados, tinham mantimentos até para ajudar, inclusive, com os mais pobres. Mas essa questão da ajuda do pobre não era uma coisa exclusiva do templo. Podem ver que Deus tinha criado leis, inclusive aos agricultores, para que, por meio da colheita, quando eles passavam e faziam as suas primeiras colheitas, os pobres entravam nas
plantações para pegar ali o que os agricultores não pegaram ali fazendo a sua colheita. Lembra da história de Ruth? Então, percebam que essa lei da distribuição entre o necessitado não era uma coisa exclusiva dos sacerdotes e levitas, era do povo de Deus. Todos deviam ter esse viés. Os sacerdotes, os levitas, mas os povos, os seus servos também. E, principalmente, aqueles que tinham mais condições, eles deveriam ser generosos. Começando com quem? Com o órfão e com a viúva. E depois com o pobre necessitado. Inclusive, o próprio imigrante peregrino, eles deviam ser muito bem cuidados, porque um dia o povo de Deus foi cuidado no Egito. Lembra daquele episódio de Ló, quando ele recebe aqueles 2 anjos, em que ali há o desejo, né, dos habitantes de Sodoma e Gomorra de pegarem aqueles 2 visitantes, porque haviam leis antigas que quando alguém recebia e protegia alguém na sua casa, você devia dar abrigo e proteção. Ali, quando Ló fala, peguem as minhas filhas, a impressão que dá é que Ló está tratando os seus filhos com descaso, mas não era isso. É que havia esse termo entre o povo antigo, aonde quando você não dava uma hospedagem, isso era a lei da hospedagem, e você não protegia os seus hóspedes, você tratava eles com desdém, entregava eles para os criminosos, você depois seria proibido de negociar com qualquer pessoa. Então, quando eu não dava uma hospedagem devida a um peregrino e o abandonava, aquela sociedade literalmente me tratava como um homem sem honra. E eu não conseguia mais negociar. Se eu era próspero, então eu vinha à falência. Então, por isso que Ló tem aquela atitude, né? Porque ele sabia que a vida dele e a própria família dele dependiam disso. Então, cuidar dos hóspedes era a maneira de dizer o seguinte: eu vou lutar por esses hóspedes, porque isso fazia parte da cultura antiga, né? E eu sei que é muito forte naquela citação no texto, mas ali a gente entende que, de fato, aqueles homens, eles eram muito cruéis, né? E aqui, voltando à tenda, né? Mais uma tenda, até um pouco mais moderna, ainda de povos, né? Que vivem em tendas aqui na região desértica, né? Olha só, irmãos. Então, não pensem vocês, porque eram tendas que eles eram pobres, ou são, né? Existem povos que até hoje vivem em tenda e têm muita riqueza, né? Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o livro aqui. Tudo bem? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Então, Diego, leia para nós aqui. Pode falar, Beatriz. Não, nenhuma dúvida, foi. Hã? Não tem nenhuma dúvida, né? Tá bom. Então, leia para nós, então, Beatriz, a abordagem desses... A gente vai passar agora, né, passamos um pouco sobre a vida nômade, a vida nas cidades, vida doméstica, e a gente vai passar de novo por esse ponto aqui, esses pontos, e já, por isso que eu disse que a gente vai fazer um compartilhar com o capítulo anterior, que eu quero mostrar algumas coisas com vocês. Aqui, pode ler para nós. A abordagem desse livro. Leia para nós, Beatriz, a partir desse parágrafo, por gentileza. A abordagem desse livro é das mais importantes e valiosas, apesar de ser um livro volumoso. A Palestina e seu hóspede, de Emma Williams Gill, é outro livro que auxilia sobremaneira o estudante da Bíblia. Em Panorama do Mundo Bíblico, Antônio Neves de Mesquita trata com muita precisão da vida cotidiana do Israel antigo. Em uma obra geral como esta, não poderíamos nos alongar em considerações pormenorizadas sobre os costumes de Israel no passado. Em rápidas pinceladas, estudaremos alguns tópicos que nos ajudarão a entender o judeu antigo e, desse modo, interpretarmos a Bíblia com mais precisão. Joia. Irmãos, agora aqui, olha só, como essa matéria é importante. Quem aqui já sofreu porque foi à igreja e ali você foi, de repente,
talvez mal compreendido, porque você estava, as irmãs de calça tinham cortado o cabelo, ou o irmão não estava de social. Quem já passou por algo assim? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Questões de usos e costumes, não é? Percebam que essa matéria, se os irmãos dessas igrejas mais simples fossem criteriosos de estudar um pouco, como o pastor Enéas Tonini recomenda aqui, assuntos mais pormenorizados, ou seja, trabalhar ali nos detalhes, mas nem bastaria se os irmãos fossem um pouco mais criteriosos, de saber, por exemplo, de se fazer uma pergunta. Então, quer dizer que o irmão ele tem que usar paletó, porque o paletó é uma roupa para cultuar a Deus. E a irmã tem que estar de saia ou vestido para adorar a Deus. Mas qual eram as roupas bíblicas? Se a pessoa parasse para pensar sobre isso, toda a tensão já teria sido resolvida. E aqui fica uma lição para nós, porque as roupas bíblicas é uma questão de usos e costumes, como a gente vai aprender agora. Podem ver que Jesus não usava terno nem gravata, muito menos sapato. E as mulheres bíblicas não usavam as roupas que muitas irmãs hoje usam, né? Só para vocês terem uma noção, irmãos, no Velho Testamento, o hábito de se misturar tecidos era tido como um pecado. Você não devia misturar os tecidos. Eles tinham hábitos, faziam parte da cultura do Velho Testamento, né? Hoje nós vemos a mistura de tecido com muita facilidade, né? Então, percebem que essa questão é uma questão muito simples. Quando a gente quer e aprende um pouquinho sobre ela, a gente é esclarecido de um monte de coisa, e a gente começa a ser, eu diria, ser liberto de um monte de ensinos errados, que hoje esses ensinos eles recebem o nome de doutrina, mas não tem nada de doutrina, né, irmãos? Porque, na realidade, eles são ferramentas, né, como eu posso dizer, costumes dos povos de hoje, né, não os povos antigos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora como eram as casas do povo de Deus na antiguidade, tá bom? Vamos lá, olha aqui. Ó. Essa daqui é uma foto muito legal, que retrata muito bem uma casa antiga, olha só. A casa geralmente era assim, né? Lembrando que durante muitos anos o povo de Deus habitou em tendas. Depois, quando eles conquistam Canaã, que aí sim, eles começam, depois da divisão das 12 tribos, eles começam ali a ter as suas moradias. Muitos continuaram com tendas, mas mesmo assim, olha só, então aqui é um exemplo de uma casa. Geralmente havia aqui uma escada lateral, né? Havia aqui algum tipo de forno, alguma área para se fazer algo, a porta, os animais sempre próximos, algumas árvores frutíferas, aqui um telhado, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou tentar aumentar essa imagem. Aqui, ó, vocês conseguem ver que são madeiras nessa foto? Né? São madeiras, essas partes aqui, então é como se fossem madeiras, e aqui esses tetos, geralmente, eram tetos feitos de madeira, colocados também palhas sobre eles, e aqui em cima era chamado o eirado, onde o que eles faziam aqui? Eles trabalhavam, eles colocavam geralmente as plantas, as hortaliças para secar, e assim eles iam preparando. Aqui era um lugar de trabalho, onde eles faziam as suas atividades. Vocês lembram daquele episódio em que Jesus está pregando numa casa e eles destelham o telhado? Sim. Geralmente, algumas casas ainda tinham uma certa abertura aqui. Para quê? Para eles descerem com os
por exemplo, né, os cereais que já estavam secos para o consumo. Então, olha só como é interessante, né? Dá para a gente ver um pouco como é a casa de um judeu, tá bom? Deixa eu pegar uma outra foto aqui. Aqui seria uma divisão interna de como que seria essa casa. Ó. Olha que legal. Vocês vão lembrar uma coisa, irmãos. Em alguns lugares, Israel quase não chove, não é isso? Em outros lugares, chove mais, né? Então, e tem alguns lugares que é mais frio, principalmente a norte. Então, alguns animais, olha só como que era aqui, olhar dessa casa. Alguns animais, muitas vezes, eram colocados até dentro de casa. E talvez você fale assim, ô pastor, mas, pelo amor de Deus, por quê? Porque o lugar era muito frio, dependendo da região. Então, os animais, além de serem protegidos, com a temperatura corporal deles também, eles esquentavam o ambiente. Então, olha só que interessante, né? As paredes eram de tijolos de barro cobertos com barro e palha. Aqui é uma vista, né? Havia um pátio, havia uma despensa, né? Uma certa cozinha. Dá para ver aqui, ó, aqui são galinhas. Literalmente, né? Uma casa... eu sei que é estranho para muitos de nós, mas era assim. Aqui, ó, o andar superior, espaço de convivência. Geralmente era aqui onde ficava a família, né? Nesse espaço mais superior, algumas vezes trabalhavam aqui de baixo, dependendo da família, não tinha essa parte superior em 2 pavimentos, né? Aqui, ó, o telhado coberto de palha, e também, ó, lembra, ó, mais uma escada aqui, e ripas de madeira no telhado. Então, geralmente, aqui essa parte era o eirado. Tá bom? Legal, né? Aqui uma foto, mais ou menos, de uma outra reconstrução, né? Um pouco mais, eu diria, até moderna, né? Essa foto, pode ver aqui, mostrando a escada, mostrando as dificuldades. Algumas casas, irmãos, eles tinham literalmente as suas reservas. Lembra de Canaã da Galileia, que tinham talhas, que eram para as purificações, né? Ali no caso daquela casa, você já vê que eles já eram um pouco mais prósperos, né? Eles tinham talhas que eram usadas para as lavagens cerimoniais, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Então, aqui é o interior de uma das casas, ó. Uma foto um pouco mais simples e rústica. Podem ver que nos filmes bíblicos lembra bastante isso, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Então vamos lá agora, né? E agora, irmãos, com relação a essa questão da casa, né? Eles eram, pode ver o pastor Enéas Tonini aqui no seu livro, ele vai mostrar um pouco até como geralmente essa casa era construída, né? Olha só. A questão dos móveis, não tem aí no livro de vocês o desenho. No meu livro antigo, ele tem aqui, por exemplo, ele só... opa, deixa eu só pôr aqui. Ele não coloca aí, mas aqui, ó. Geralmente, na casa judaica, no meu livro antigo tem isso, né? O que acontece? Eles tinham um hábito, né? Vou até ler aqui para vocês. Onde está? Deixa eu fazer a correspondência aqui com o livro de vocês. Onde está? Acho que essa parte aqui. Aqui. Vou ler no meu livro antigo. Ó, lançando o fundamento, erguia-se as paredes, geralmente com pedra em formato de tijolo,
No Egito, esse tijolo era de argila, com palha. Em Israel, como a argila é escassa e a pedra abundante, a pedra era o forte na edificação. Aí vem essa citação inclusive, que está... Onde está a citação? É que nessa nova edição aqui, eles não colocaram essa citação. Então, vou ler aqui para vocês. Aqui. Referindo-se ao tamanho da casa, Ayrton diz: as grandes famílias, em muitos casos, viviam, trabalhavam, comiam e dormiam em um único quarto, o qual também era habitado durante uma boa parte do ano, por uma ou duas ovelhas. As casas pobres, as mais numerosas, eram agrupadas e germinadas, às vezes, como a de Raabe, né, como está lá em Josué 2,15, eram em cima de uma muralha, e ainda hoje é assim em Jerusalém murada. Então, ele está mostrando aqui, o pastor Enéas, que essas casas, elas, na antiguidade, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa aqui, irmãos. Imaginem essa foto aqui, ó. Deixa eu falar isso para vocês. Imaginem aqui, essa foto que eu acabei de mostrar há pouco para vocês, ela está, no caso, como uma casa única, tá? Mas imaginem vocês, vamos supor aqui, que aqui não fosse uma área de campo, tá? Mas aqui fosse mais uma cidade lá em Jerusalém, nos dias bíblicos, em que tinha uma casa, aqui do lado tinha outra casa, aqui do lado tinha outra casa. Então, o que acontecia nas histórias antigas? Uma casa estava do lado da outra casa, e é separado, mas elas se interligavam pelo eirado. Então, geralmente, quando a gente vê, por exemplo, como a gente vê na passagem bíblica lá, onde houve a ceia de Jesus, o cenáculo, né, no caso, muitas vezes esses lugares aqui, em algumas casas, se tornavam no cenáculo. Então, as reuniões antigas dos nossos irmãos, como que eles faziam? Imaginem vocês, como eu disse há pouco, que logo aqui, do lado, estavam as outras casas. Então, peraí, deixa eu só mudar aqui com vocês. Peraí, só um minuto. Aqui. Então, imaginem que aqui do lado tem uma outra casa semelhante a essa, outra casa aqui semelhante a essa. Então, haviam passagens. E eram nessa superfície que se também faziam os cultos. Então, é interessante, né? Possivelmente, o cenáculo, quando veio o Espírito Santo, podem ver que eles estavam orando e eram 120 pessoas. Depois de todo o cristianismo tendo se expandido, o cristianismo tendo se tornado a religião oficial do Império Romano, eles constroem, no possível lugar onde veio o Espírito Santo, eles constroem uma igreja. Assim, eles vão fazer também já lá em todo Israel. Em quase todos os lugares, a gente já vai ver, por exemplo, no Getsemane, eles constroem uma igreja, porque são lugares em que deduzem que foram os lugares clássicos, onde Jesus passou. Então, mas por que eu estou falando isso aqui para os irmãos, né? Nesse eirado, onde era um lugar de se trabalhar, mas geralmente, quando haviam várias casas unidas, eles também se reuniam para adorar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Né? E como foi lido aqui no livro do pastor Enéas Tonini, aqui, geralmente, as famílias mais pobres, elas tinham mais dificuldade, né? Então, eles acabavam, várias famílias, dormindo, né? Muitas vezes no mesmo espaço. Ou seja, uma coisa bem difícil, né? Para os nossos irmãos do passado. Tá bom? Falar um pouco aqui sobre, olha, aqui os móveis e utensílios, né? Os móveis e utensílios hebreus é bem interessante também. Tinham camas, né? Mesas, os pratos, né? Vamos lá. Os assentos, alguns tinham talheres, né? Como eu mencionei para vocês, mas mesmo assim, nem todos tinham. Leem para nós aqui, irmã Elisângela, essa parte dos talheres, por gentileza.
Os talheres. Irmã? Está com o áudio bloqueado. Desculpa. Pronto, foi nada. Garfo, faca e colher. Como as que usamos hoje, não havia. No centro da mesa ficava o prato com o alimento e cada um molhava nele o pão. Jó 13, 26. Ou tirava a parte de alimento. Com uma faca grande, cortava-se o pedaço de carne, quebrava-se o pão, tomava-se o peixe e com a mão levava-se à boca. Né? Então, só para vocês, né, é claro, existiam coisas bem parecidas com as nossas, sim, mas ainda tinham as suas questões diferentes, né? A questão da mesa, por exemplo, aqui, olha como que era a mesa. Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês, ela é bem interessante, olha que legal. A mesa. Lembra que eu comentei que ela lembra muito, ó, tá vendo? É uma mesa de centro. E aqui, possivelmente, meus irmãos, a Páscoa que Jesus fez deve ter sido numa casa grande, aonde aquela parte superior era bem espaçosa, bem arrumada, diferente daquela ilha mais simples que eu mostrei. E aí Jesus fez a ceia com os seus apóstolos na casa de algum discípulo dele, que era bem próspero. E, ó, podem ver que a mesa da ceia aqui, ela tem um formato de U. E podem ver que eles sentam geralmente com os pés para trás e mais inclinados na frente, ó, podem ver. Né? É como se eles ficassem deitados, né? Possivelmente foi essa a ceia de Jesus. E essa é a mesa de Jesus. Aquela mesa clássica, pintada, os quadros famosos, aquilo é medieval, né? A mesa da ceia. Aquela mesa, ela é medieval. Ela é uma pintura clássica, né? Ela é uma pintura, como se eu posso dizer, ela é europeia, né, irmãos? Tá bom? Legal essa mesa, não? Sim. O que vocês acharam? O que vocês acharam da disposição? Eu achei legal a parte que eles estavam falando da questão das roupas, que lá na série do The Chosen eles mostram um pouquinho disso, que aqueles que estavam com roupa de 2 tecidos estavam imitando os gregos. E aí os judeus não gostavam, né? Sim, sim. Mas eu não entendi direito como que é o negócio. Explica de novo. Aquela parte que estava falando das roupas, que não podia usar vários tecidos, na série do The Chosen mostra que os judeus que colocavam 2 tecidos é como se eles estivessem imitando os gregos, né? Os romanos. E aí os judeus não gostavam. Eles mencionam isso na série? Mencionam. Tá, legal. Eu não cheguei a ver. Então, confesso que eu não cheguei a ver. Mas, então, na realidade, os judeus, eles não usavam os 2 tecidos, porque isso para eles é como se fosse literalmente um pecado mesmo, né? Como se fosse um pecado. Então, eles não usavam. Pastor, vou dar outro exemplo para vocês, irmãos. Quando a Bíblia fala que você não deverás cozinhar o carneiro no leite da sua mãe, em outras palavras, era mais ou menos o seguinte: você não pode fazer, o pastor até Ribeiro, em certa ocasião, disse isso. A gente gosta de estrogonofe ou não? Mas na ideia, né, da lei, não era para se fazer estrogonofe. Você não deve cozinhar carne com o leite da mãe. Eram costumes antigos, né? Então, você vê, a questão das roupas, né? Para o Velho Testamento, não se mistura as roupas. Para vocês verem como o Velho Testamento, ele tinha um propósito, Deus estava ensinando o seu povo com as leis, mas Jesus é o cumprimento da lei, né?
Então, a questão da... Agora, só entrei nesse assunto que a irmã lembrou. Agora, deixa eu só mostrar essa outra foto aqui para vocês, ó. Aqui, ó, o quadro, né? Esse quadro aqui da última ceia, né? Famosíssimo. Podem ver que a mesa aqui é suspensa. E é claro, isso é uma pintura. Mas em outras pinturas, Jesus está segurando até uma broa, né? Uma broa, um pão italiano bem bonito. Então, podem ver que aqui Jesus, os apóstolos são todos branquinhos, né? A mesa é alta, essa mesa alta é mais europeia, não é a mesa judaica, e o pão da ceia é um pão asmo, não é uma broa. Então, você vê como... Aqui é um clássico, tudo bem, é uma figura, mas não representa muito bem a real mesa, né? Outra cena aqui, essa foto também mostra como que era a mesa e a disposição da mesa. Aqui já é uma... Não sei se era uma mesa em U, mas eles ficavam ao redor da mesa, né? Essa outra foto também, ó, mais uma vez, lembrando aquela passagem, quando Jesus foi lavado, foi recebido na casa de Simão, né? E até que é questionado, em que uma mulher lava os seus pés e o unge. Essa cena é muito linda. Então, aqui representa muito bem como eram a mesa, né? Opa, que a gente já chega lá. Tá bom, meus irmãos? Legal? Né? Vamos, deixa eu ver aqui onde estamos. Deixa eu fechar aqui. Então, beleza? Bom, que mais sobre a casa? A questão do vestuário, né, irmãos? Só fazer uma menção rápida aqui sobre o vestuário. O que mudava no vestuário masculino e no vestuário feminino dos judeus? O que vocês acham que mudava? A cor, será? E os demais irmãos? O cinto, né, que amarrava as vestes, um cordão. Só isso? Só o cinto e a cor? Também. Não pode falar. E o véu também, né? A quantidade de tecidos? Então, na realidade, assim, eu vou tentar ser bem básico e vou tentar, assim, ser bem resumido, né, na questão da roupa. De uma forma geral, para as pessoas comuns na antiguidade, o que mudava era muito pouco mesmo, era literalmente a cor. Era a cor. Agora, vamos lá, mais uma pergunta. Já que era a cor, de uma forma, o povo comum era a mesma roupa, a mesma peça, mas tinha distinção da cor. Cores claras para um gênero e cores escuras para outro gênero. Quem usava cores claras? Quem que vocês acham? Eu acho que os homens, né, professor? Não. Os homens usavam o quê? Cores claras. Mais branco, né? Por quê? Por quê? Aí você me pegou. A irmã deu uma boa dica. Os homens usavam claro. Por que a irmã acha que os homens usavam os claros, irmã? Eu não sei, pastor, também. Foi chute, então? Foi bom, chutou bem, hein? Chutou bem. Na realidade, irmãos, o que acontece? Nas vestimentas, acontecia algo bem curioso, né? Nas vestimentas, os homens usavam claro, porque o claro e as mulheres escuro, bem simples. As mulheres, elas menstruam, entendeu? Então, o que acontecia? É muito simples. Era costume para preservar as mulheres, então, elas usarem roupas escuras, porque hoje nós temos o que, né, os absorventes. Mas e na antiguidade? O que as mulheres faziam? Elas usavam trapos, elas usavam panos, e muitas vezes elas estavam, vamos supor, né, trabalhando e de repente havia um fluxo sanguíneo. Elas pegavam um pano e colocavam, mal dava para chegar em casa. E as roupas escuras não deixavam elas tão constrangidas. Imagina, né? A irmã Sara vai lá para a feira e de repente lá no meio da feira vem um fluxo sanguíneo dela. Algumas mulheres costumam dar sinais, mas outras mulheres não dão sinais.
Então, as roupas escuras eram consenso. E é por isso que o profeta... Lembra daquele texto que diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia? O que eram trapos de imundícias na Bíblia, irmãos? Eram absorventes usados. Então, a nossa autopiedade, no sentido de uma religião autorredentiva, as nossas autojustiças são para Deus como panos usados no fluxo menstrual das irmãs, totalmente descartáveis. Ou seja, não serve para nada. Interessante, né? Olha só, como é bom conhecer aqui as histórias, né? Agora, aonde entravam as roupas diferentes aqui, para a gente ir para essa questão das vestimentas? As únicas coisas que aconteciam de diferente era os sacerdotes tinham roupas diferentes para mostrar que realmente eles eram sacerdotes ou levitas, que eles estavam ali a serviço de Deus. E o que mais? Havia também a questão das roupas dos príncipes, daqueles que eram roupas de autoridade, ou os nobres, né? Geralmente um nobre era um príncipe, ou geralmente estava entre eles. Então eles tinham roupas talares, né? Ou seja, coloridas. Lembram que José recebeu de Jacó uma roupa bonita? Ali era já ali uma preferência. Ali a gente não pode negar. Quando alguns fazem a leitura que Jacó tinha uma predileção maior para José, de fato era mesmo, porque a roupa dos outros 10 era mais comum e de José era diferente. E geralmente vocês podem ver que na Bíblia vai ser roupas talares, vestes talares. Talares é de autoridade. Então, hoje, por exemplo, um príncipe chegava com uma roupa diferente, é uma autoridade. Por que uma autoridade? Porque ele tinha poder monetário, ele tinha influência financeira, ou ele era uma pessoa reconhecida na sua família, ou ele era um patriarca muito estimado, ou ele era um sacerdote. A roupa sacerdotal também era uma vestimenta talar, de autoridade, porque ele representava o pastorado. E o profeta, irmãos? Aí o profeta era peles de animais, mostrando também que ele foi separado para uma missão especial. Então, percebam que as roupas identificavam. Agora aqui, fazendo uma meia-culpa, hein? Essa preservação da igreja ao longo dos 2000 anos, de separar a roupa dos líderes para a roupa do povo, não está de tudo errado. Estão entendendo, irmãos? Porque na Bíblia havia isso. Só que no Novo Testamento já não tem essa ênfase desmedida. Por exemplo, o judeu que mais teve autoridade no céu e na terra é Jesus, e ele não faz uma defesa pela roupa. Ele faz uma defesa pelas novas vestes espirituais, né? Pode ver, Jesus, ele não vivia com os aparatos de sacerdotes, nem de levitas, e também nem de profeta. Então, por isso que a gente também tem que tomar um certo cuidado, mas ele era conhecido. Mas ele não faz uma defesa das roupas. Mas é interessante saber que havia, sim, esse costume entre os judeus, né, tanto sacerdotes levitas quanto os profetas. Tá bom, meus irmãos? Então, olha só que interessante, né? Então, bem curioso esse aspecto, né? Tá bom? Então, você vê que essa questão da roupa não é uma diferença, irmãos, entre roupa de homem e roupa de mulher. Tá? Agora, vamos lá, para eu fechar. Então, quer dizer que é por isso que as irmãs vão usar roupas indecentes? Jamais. É por isso que a gente vai ser libertino? Jamais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Homens e mulheres têm que ter um pudor na sua vestimenta e devem se vestir para realmente deixar muito respeito naquilo que fazem. Tá bom, meus irmãos? E uma coisa importante também, quem havia entre os judeus, né, das suas vestimentas, vocês vão lembrar que havia como se fosse, esqueci o nome agora, deu um branco, dentro das roupas, era como se fosse, não digo um véu, mas um manto que eles colocavam, porque tinham essa diferenciação entre aquele que era escravo e aquele que não era.
Então, geralmente, era como se fosse um véu que demonstrava aquele que já era livre e daquele que não era. Porque vocês têm que lembrar que nos dias do Império Romano, muitos judeus se tornaram escravos também, né? Então, só lembrando essa diferenciação. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Sobre isso, tudo bem? Mais alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma, tá bom? Vocês verão que, inclusive, mais um detalhe que me lembrei, meus irmãos, haviam vestes de luto, né? Pano de saco, tá? Haviam esse significado também. Isso é muito importante. Na hora do luto, do quebrantamento, eles colocavam panos literalmente feitos de estopa. Pegavam os pó e cinzas e jogavam sobre a cabeça, demonstrando humilhação. E a questão do véu, meus irmãos, para a gente encerrar aqui. E essa questão do véu na cabeça das pessoas, o que vocês acham? Era uma coisa... isso é um mandamento do Novo Testamento? Não. E por que, então, havia o véu? Bom, segundo, né, que eu percebi assistindo a série, né, que eles mostram bastante, geralmente as mulheres judias não mostravam o cabelo, e as outras mulheres que não eram judias mostravam. Então, mas ali, quando Paulo fala em Coríntios, né, podem ver que há uma instrução de Paulo na igreja de Coríntios para que coloquem o véu, né, Beatriz? Sim. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar uma aula muito grande, eu vou dar a resposta e a gente vai para o próximo tópico. Nos dizem que era por causa das prostitutas. Isso, exatamente. Outros dizem que era por causa dos anjos. Joia, obrigado, viu, Tomé? A gente vai, então, a gente já chegando nesse ponto, já, tá bom? Beleza? Tá bom? Vamos parar para a aula não ficar muito longa, aí eu explico melhor para vocês, tá bom? Tranquilo? Podemos parar? Sim. Pode. Então, vou parar para a gente ir para o último bloco.